semana estamos visitando uma das organizações militares mais tradicionais da nossa Amazônia, a nossa Escola de Formação de Guerreiro de Selva, o Centro de Instrução de Guerra na Selva. Estamos então hoje aqui com o Coronel Lampert, atual comandante, porque estaremos celebrando daqui a mais dois dias o 54º aniversário de criação do SIGs. Comandante, conte-nos um pouco, primeiramente cumprimentá-lo, conte-nos um pouco da história de criação, como é que foi essa iniciativa de criar o Centro de Instrução de Guerra na Selva aqui em Manaus? O SIGs ele foi criado, como você já provavelmente disse, no dia 2 de março, mais de 1964, né, ainda na década de 60. E se nós voltarmos no tempo, aquela época, a Amazônia ela tinha um efetivo militar muito pequeno, né? E o Exército percebeu que não havia uma tropa especializada em operações na selva naquela oportunidade. Então a tropa que estava aqui era uma tropa que nós chamamos de uma tropa convencional, né? Não estava preparada para atuar no ambiente de selva. E no mundo, praticamente, também não existia muita gente habilitada a isso. Nós tínhamos algumas experiências que a gente estuda, Segunda Guerra Mundial, na Birmânia, o próprio Vietnã, mas não havia uma tropa realmente de selva especializada. E o Exército, percebendo isso, ele resolveu enviar nossos militares, alguns militares, para a zona do canal, na época, no canal do Panamá, que pertencia aos Estados Unidos. E lá na Escola das Américas eles fizeram um curso, o Jungle Expert, que era um curso ainda simples, vamos chamar assim, mas que era voltado para ações em ambiente de selva, vamos chamar assim. Esses primeiros militares nossos que foram ao Panamá, ao regressar, eles foram classificados aqui no Comando Militar da Amazônia, ou no Grupamento de Elementos de Fronteira, que era o nome da época, e vieram compor a primeira equipe de instrução pioneira do SIGs. E, comandante, o senhor tem ideia aí do efetivo desse pessoal? Porque aí temos o nosso pioneiro, que foi o Coronel Teixeira, né? Sim. Eu não tenho aqui de cabeça, mas nós temos registrado todos os militares que foram fazer o curso. Mas foi uma quantidade pequena, mas suficiente para, ao chegar aqui, fundar, vamos chamar assim, na prática, que ele foi criado no papel, mas na prática criar o SIGs realmente produzindo alguma coisa, né? E tanto que ele foi criado no papel em 64, em 2 de março, e o primeiro curso de guerra na selva, como eles chamavam na época, ele foi feito em 1966, 2 anos depois. E aí, como você mesmo disse, o nosso primeiro comandante, patrono do centro, dá o nome ao centro, que é o Teixeirão, o Coronel Jorge Teixeira, também estava nesse grupo que foi fazer o curso lá no Panamá. E, Coronel, dentro dessa história aí, como é que o senhor vê, né, qual a relevância dessa formação do guerreiro de selva para a atuação na Amazônia, fazendo um paralelo daquela época até os nossos dias, a importância desse adestramento desse guerreiro de selva e o que o SIGs representa, assim, de antemão para o Brasil e para o mundo? Bom, desde aquela época, caminhando ainda na história, os primeiros guerreiros de selva foram formados aqui e voltaram para as suas unidades militares com aqueles conhecimentos que a tropa não tinha, e não tinha na prática. Logicamente que a utilização da selva, o caboclo da região sabe muito mais do que nós, de que qualquer um que fez curso, porque o regional é que conhece a selva, conhece o ribeirinho, que conhece o rio, mas eles conhecem tecnicamente aquele ambiente operacional, mas não do ponto de vista do emprego militar operacionalmente. E esses militares que vinham fazer o curso aqui, e continua sendo assim, retornam para suas unidades e difundem essa doutrina de operações na selva para
uniformizar as ações de toda a nossa tropa aqui na Amazônia, principalmente na fronteira, que é o nosso foco maior e a nossa maior preocupação. Então, quer dizer que o militar vem para cá, para essa escola, de toda parte do Brasil, e daqui ele sai formado para ser empregado na região amazônica inicialmente. Exatamente. O SIGS ele funciona como um difusor da doutrina de operações na selva. Ele reúne aqui os militares que são selecionados para fazer o curso, aqueles que concluem o curso, retornam para as organizações militares da Amazônia e aplicam seus conhecimentos e transmitem, difundem o que nós pregamos aqui como doutrina de operações na selva. Queria falar então um pouco agora sobre, que o senhor explicasse, né, para os nossos telespectadores, vamos falar um pouco da formação desse curso, como é que ele iniciando, como é que é o processo de seleção para que o militar do Exército Brasileiro, ou então de outras forças, gostaria que o senhor explicasse mais ou menos como é que é esse processo de seleção, quem são os militares que vêm para cá, tanto do Brasil quanto do exterior, e o que ele encontra aqui nesse curso? Bom, o universo que nós abrangemos de candidatos, vamos chamar assim, eu acho que o primeiro item mais importante é frisar que é um curso para voluntários. Ninguém é escalado para vir fazer o curso. Ninguém é mandado fazer o curso de Guerra na Selva. É 100% voluntariado. Os militares se voluntariam, obviamente, e aí existem os critérios normais, vamos dizer, burocráticos da força. Isso Mas o preparo, assim, alguma atividade? Exatamente. Aí sim, além disso, nós temos o critério, nós temos exames físicos, exames médicos, exames psicológicos e exames de conhecimento militar teórico e prático. Depois que o candidato ele passa por essas fases, aí sim é que ele é matriculado aqui no curso, certo? E tem, logicamente, talvez a maior exigência física seja uma exigência de habilidade natatória, porque, logicamente, a Amazônia, né, nós sabemos que os rios, lagos, os cursos d'água de uma maneira geral, eles são predominantes na nossa região. Então, não se admite que um guerreiro de selva não saiba nadar bem. Agora, o nadar não é aquele natação de final de semana na piscina. Não, é nadar realmente armado, equipado, nado operacional, nado militar. Então, a gente investe nisso até para a segurança, né? Logicamente, segurança individual. O guerreiro de selva ele tem que saber nadar muito bem. Então, depois de fazer os diversos testes físicos, corrida, natação, corda, os exames físicos, ele passa depois pelos exames médicos, pelo exame psicológico, pelos testes de conhecimento, e aí ele é realmente selecionado e matriculado. E no curso, por exemplo, tem aí parte de operações, tem parte de sobrevivência. Né? O nosso curso ele é dividido em 3 fases, né? Sendo a primeira fase a fase de vida na selva, que é a popular sobrevivência. Tem a segunda fase, que é a fase de técnicas especiais, e tem a última fase, que é a grande fase, é o que é o mais, vamos dizer, o mais importante, o filé mignon do curso, que é a fase de operações do curso, né? Então, o curso ele tem uma duração de aproximadamente 12 semanas. Se nós tirarmos a primeira semana, que nós chamamos de mobilização, e tirarmos a última, que a gente chama de desmobilização, o curso ele fica condensado em torno de 10 semanas. Contando essas 2 outras fases, aí dá em torno de 3 meses, 12 semanas de curso. E o senhor estava me falando anteriormente, o senhor, inicialmente, antes de chegar na posição de comandante, o senhor serviu aqui como instrutor, né? Então o senhor teve a oportunidade, né, de conviver e convive ainda hoje com esses alunos. Como é que o senhor sente o aluno que chega, as expectativas que ele tem com relação à selva? Porque é um desconhecido, né? Por mais que nós estejamos na Amazônia, mas recebemos militares daqui, como de outras partes do Brasil, como eu falei, do mundo também. Esse desconhecido, ele tem um fator aí muito importante, né, no curso. Como é que esse aluno reage quando ele chega e vê essas dificuldades da selva, de ter alimento, água, fazer fogo? O nosso aluno, ele
hoje em dia, e é bom falar isso, você citou, eu tive a oportunidade de ser instrutor aqui no SIGS em 3 oportunidades, então eu vi uma evolução, né, ao longo dos anos. Comecei aqui muito cedo, 92, 93, 94, depois 2001, 2, 3, depois 2006, 2007. Nesse período, no início, a gente tinha muitos candidatos que vinha do resto do Brasil. Eu mesmo, quando fiz o curso, em 1991, eu servia no Rio Grande do Sul. Lógico que por ter minha família amazonense, meu pai militar e tudo, eu já tinha morado em Manaus, eu já conhecia, estudei aqui no Colégio Militar, mas eu tinha muitos companheiros ali de curso que vieram do Rio Grande do Sul, ou do Nordeste, ou do Rio, ou de algum outro local que não a Amazônia, pela primeira vez estava pisando aqui. Então eles sentiam muito mais o impacto. No meados dos anos 90 para frente, o Exército ele começou a aumentar o efetivo na Amazônia, né? A gente sabe disso, e aí as unidades militares daqui da Amazônia, elas começaram a conseguir completar o efetivo para fazer o curso. Então a maioria dos nossos militares que vêm, se não a totalidade, eles são já da região amazônica, são recém-chegados ou estão há 1 ano, 2 anos na região amazônica. Então o impacto da selva no curso ele é um pouco menor, logicamente. O estrangeiro, coronel? O estrangeiro também é uma situação bem interessante. Nós criamos ano passado o curso internacional de operações na selva. Esse curso é só para estrangeiros, militares. Antes era misto, agora só é para estrangeiro. Agora é só militares das Nações Amigas. Eles fazem um curso internacional, esse curso é todo em inglês. Acho que a maioria do nosso pessoal não tem esse conhecimento, que nós temos uma escola no Brasil, né, uma escola praticamente combatente, que ministra um curso completo em inglês. E esse pessoal sente, logicamente, a selva, mas normalmente o militar estrangeiro que vem fazer um curso no Brasil, assim como nós quando mandamos o nosso pessoal, não manda qualquer um. Claro. Manda um elemento já muito especializado, ainda que não seja em operações na selva, mas é um camarada que já fez algum tipo de curso diferenciado, é um curso de comandos, operações especiais, é um curso de alta montanha, não sei, um curso operacional que dá uma certa cancha para esse militar estrangeiro ao chegar aqui e fazer o curso. Bem, comandante, nós estamos falando sobre o aluno estrangeiro. Isso eu mencionava que o curso é todo ministrado em inglês, e nós estamos falando das dificuldades do preparo que esse aluno tem. Exatamente. E apesar de vir elementos normalmente especializados, é claro que muitos deles sofrem um impacto muito grande com a nossa selva. Mesmo aqueles que já passaram algum tipo de floresta ao redor aí do mundo, mas a nossa realmente ela é muito imponente, ela tem as suas características muito marcantes e o aluno estrangeiro sente muito, sente o calor, sente o carapanã, aquela coisa do ambiente, da nossa fauna, mas tem sido positivo, né? Nós fizemos esse primeiro curso ano passado e esse ano já o Estado-Maior do Exército já nos acenou com um efetivo já quase o dobro já do ano passado. Quantos alunos mais ou menos? Ano passado nós tivemos 12 que começaram e esse ano já tem mais de 20. Então, acredito que seja um ponto positivo. Temos dificuldade, logicamente, por causa do inglês, né? Não é a nossa língua, mas os nossos instrutores e monitores se prepararam e estão preparados. Hoje a juventude aí fala bem inglês, mas a gente ainda tem algumas pequenas dificuldades, por exemplo, até com o nosso aluno de língua espanhola. Né? Aqui, os nossos vizinhos, eles também têm a mesma dificuldade que nós, do inglês e tal, mas estão vindo e estão se adaptando. A gente também já está dando um plus, né? Eu dei uma ordem de nós termos, pelo menos visualmente, naqueles quadros murais, também em espanhol. Até não está previsto isso, mas eu falei, não, bota também, porque facilita e o camarada, se ele tiver uma dificuldade no idioma, ele sabe que ele vai olhar o que está escrito em espanhol e vai entender a mensagem que nós estamos querendo passar. Obviamente, a nossa escola, né, de Guerra na Selva, ela é uma escola, por esses motivos que o senhor acabou de mencionar, conhecida internacionalmente. Eu queria saber do senhor, nós temos aí a região de floresta aqui na América do Sul, América Central, uma parte da Ásia também. Existem
ou existe outra escola de guerreiro de selva ou que trabalha especificamente assim ao redor do mundo? O que o senhor tem que já faz alguma coisa parecida? Tem sim. Nós sabemos que, como você já citou, a América Central, a nossa aqui, a África, o Congo, a Ásia, Oceania lá no canto, nós temos áreas de floresta e temos alguns países que têm os seus centros, né? Todos sem falsa modéstia, logicamente, mas ainda muito aquém do nosso. É claro que nós temos um fator, não preocupante, mas um fator que a gente sempre fica de olho, que alguns países eles investem mais pesado. Sim. Por ter recurso, e aí atrelado ao recurso, a tecnologia e também a mentalidade bélica de alguns desses países. Então eles investem forte nisso, ou estão investindo e procurando a gente para fazer tem um intercâmbio, tem uma troca de informações. Nós vamos lá. Vou dar um exemplo. Ano passado, ano retrasado, nós fomos no centro que o americano criou agora no Havaí, inclusive, e eles já mandaram um elemento fazer curso conosco. Ano passado, vieram 2 militares britânicos aqui e nós fomos lá em Brunei, porque o centro de guerra da selva do exército britânico é em Brunei, né, na Oceania, lá perto de Bornéu, aquela região ali. E esses centros, eles estão procurando fazer realmente essa troca de informações e tentar alcançar o nosso nível, porque hoje nós continuamos já há um tempo a ser a referência mundial das operações na selva. Até porque nós estamos na floresta amazônica. É quase que um dever. Coronel, o senhor estava falando das outras escolas de formação de guerra na selva no mundo. Então, o senhor mencionou a parte americana, né, aqui na América Central, o exército inglês, né, na região lá de Brunei, Bornéu. Mas e a China, não tem alguma coisa também? Sim, com certeza. A China nos procurou 2 vezes, inclusive o Exército Brasileiro mandou durante 2 anos equipes de móveis de treinamento para a China e era um treinamento de 4 a 5 semanas lá na China e eles estão criando lá um centro deles ao sul, né, perto da fronteira ali com o Vietnã, um centro de guerra na selva, né? Então a China também está investindo pesado nesse tipo de atividade. Temos outros aqui, né, no nosso entorno, nossos países irmãos aí, Equador, Peru, a própria França, né, que é o nosso maior cliente. É o francês. É o francês, é o país que tem maior número de guerreiros de selva. Estamos com quase 120 guerreiros de selva, só franceses. E por causa da Guiana Francesa, que não é uma colônia, e sim território francês. Então, o maior país que a França faz fronteira é com o Brasil, não é na Europa, não é na Alemanha, é com a Espanha, não é com a Itália, é com o Brasil. Bem, eu queria abordar agora também um pouco da nossa estrutura aqui. Eu queria que o senhor falasse um pouco da escola, né, que está situada aqui na capital amazonense, né, e a repercussão disso, claro, para o Brasil todo. Mas falando das nossas instalações, que nós temos um zoológico aqui, que é visitado, o que o SIGS, vamos colocar assim, proporciona para a sociedade amazonense, né? O fato de estar aqui, né, na sua visão, e temos zoológico, eu sei que tem outras atividades aí, convênios, mas a importância do SIGS estar localizado aqui dentro da cidade de Manaus. Para nós, nós fomos muito bem acolhidos aí pela cidade de Manaus, né, pelos manauaras. E o SIGS ele já faz parte, né, até do roteiro turístico da cidade. Né? Nós temos o zoológico da cidade aqui dentro, né? É o nosso zoológico do SIGS, o zoo do SIGS. Muito pouca gente sabe. Nós recebemos em torno de 140 mil visitantes por ano. E temos um plantel aí em torno de 500 animais. Precisa pagar para entrar? Como é que é essa? A entrada ela é um preço módico, porém existem as isenções, idosos, crianças, claro, estudantes, militares, seus dependentes. Então, o pagamento ele realmente é muito módico, é uma contribuição para a gente ajudar na manutenção e do próprio bicho, alimentação e outras coisas do próprio plantel de animais. Então o zoológico ele faz isso aí. E dentro do zoológico, além do viés turístico, né, de visitação,
Nós temos educação ambiental, nós temos uma Oca do Conhecimento, também em convênio aí com a Prefeitura, com o Governo do Estado. Nós temos professor lá dentro, colocado aí pela Secretaria de Educação, que ensina e dá educação ambiental para as diversas escolas que visitam o SIGS, e aí tem a gratuidade, entram, tem uma aula de educação ambiental para depois partir para dentro do zoológico fazer a visitação. E muito importante, os animais que nós temos no zoológico, eles não são capturados por nós. Nós não temos esse viés. O animal do zoológico, ele é doado para o SIGS, ele é entregue para o SIGS normalmente pelo IBAMA, quando o animal não tem mais condição de ser reinserido na natureza. Ele está muito doente, ele foi capturado porque estava em cativeiro, e aí é entregue para nós, e nós cuidamos do animal. Se ele tiver, porventura, condição de voltar à natureza, a gente coloca ele de novo e ele vai para a natureza. Senão, ele fica aos cuidados do SIGS e fica aí em exposição, logicamente, mas ele fica in situ, que nós chamamos, é o cativeiro, criado, muito bem cuidado, por sinal, dentro do nosso zoológico. Aproveitando que o senhor falou, quais são essas parcerias que o SIGS e o Exército têm, né, com as instituições aqui da Amazônia e com as instituições, sejam elas estaduais ou federais? Bom, nós temos várias parcerias, seja nessa parte do zoológico, IBAMA, IPAAM, temos também outros convênios na parte de pesquisas médicas, né, biomédicas. Temos convênio com o Hospital Tropical de Manaus, temos convênio com a Fiocruz, temos convênio com as universidades, inclusive para enviar seus alunos universitários para estagiar no SIGS, seja em veterinária, seja em biologia. Então, nós temos um contato muito grande aqui na sociedade, né? E é um viés até diferente para nós, né? Porque nós somos uma referência de guerra na selva, uma coisa operacional. Mas nós temos esse braço de contato com a sociedade muito importante e que nós fazemos questão de manter, porque nos ajuda muito, lógico, e é uma via de mão dupla, porque a sociedade às vezes não conhece o nosso trabalho. Então, ao ver alguns jovens aqui no zoológico fazendo o seu estágio de veterinário ou de biólogo, ele também, mal ou bem, ele consegue ver as outras nossas atividades no SIGS e passa a admirar e passa a ser um integrante do SIGS para a vida inteira, porque a gente só ama o que a gente conhece. Sim, Por exemplo, não sei se tem alguma coisa com INPA, pesquisadores, sim, que aqui em Manaus tem pesquisadores. A gente sempre teve esse contato mais acirrado aí com o INPA. Inclusive, o INPA fazia, e nesses últimos anos até eu estou querendo retornar, fazia estágio conosco, né? Então, os pesquisadores do INPA vinham para cá fazer um estágio de adaptação em vida na selva e havia uma troca de informações fantástica, né? Nós apresentávamos para ele o nosso cabedal de conhecimento voltado para a área de militar e até mesmo de sobrevivência, que não necessariamente é militar. Flora, fauna. E eles passavam o conhecimento deles de altíssimo nível, técnicos e de pesquisadores, e a gente enriquecia o nosso cabedal e eles também, e essa sempre foi uma parceria muito grande. Mas nós temos outras parcerias, muitos pesquisadores aí fazendo doutorado, fazendo mestrado, eles pedem ao SIGS para vir aqui e fazerem a comprovação ou a parte de campo de suas teses no nosso campo de instrução, aqui dentro mesmo, nessa parte do zoológico ou na nossa área matosa aqui, selvática que tem em volta. E a gente apoia, vai e dá até os meios para que o pesquisador possa ficar na selva e coletar lá os seus dados de campo necessários para suas teses de mestrado, doutorado. Então temos muito contato isso aí. O SIGS tem alguma pesquisa própria assim agora em andamento? Não, agora, nesse exato momento, temos até pesquisas. Nós temos uma bióloga terminando aí o doutorado, né, voltado para a atividade, logicamente, de bióloga, mas voltado para a atividade militar. Ela está terminando o doutorado, é uma tenente nossa, que serve no zoológico. E nós temos um trabalho, foi feito um trabalho de pesquisa e nós continuamos aí. Inclusive eu vou levar esse trabalho, esse mês agora de março, tem uma reunião em Brasília sobre
é um simpósio sobre a saúde biomédica dos instruendos, dos alunos. Então, baseado na pesquisa de anos que vem sendo feita, a gente já chegou pelo menos a um consenso do que fazemos para preservar a saúde do aluno do curso de Guerra na Selva, principalmente por ser um curso muito difícil, e a gente tem uma série de protocolos que nós estamos adotando, que tem dado certo, e de preservação da saúde. Aproveitando a deixa que o senhor falou dessa tenente, eu queria que o senhor abordasse agora, a gente comentou um pouco das instalações, né? Mas eu queria também que o senhor comentasse um pouco sobre o corpo docente, né? A qualidade do pessoal militar selecionado para o SIGS. Quais são os pré-requisitos que tem? Como é que é feita a seleção? Como é que o Exército faz a seleção daquele aluno que termina o curso? Como é que ele faz para que ele possa voltar e compartilhar essa experiência dele aqui como instrutor? Bom, talvez o grande trunfo do SIGS e talvez o maior bem do SIGS é a equipe de instrução. A equipe de instrução, ela que é a responsável pela formação do guerreiro de selva, ela é realmente diferenciada. Porque, primeiro, todos que servem aqui nessa função de instrutor e monitor, sendo oficial, sendo sargento, eles são selecionados por quem está aqui. Sim. Né? E, bom, primeiro todos têm que ter feito o curso, logicamente. Pré-requisito básico. Pré-requisito básico. Tem um curso de Guerra na Selva, entrou no universo. E aí, dentro daquele universo, a equipe que está aqui é que chama aquele pessoal para vir para cá no ano seguinte, e assim vai. E os critérios que normalmente se usa, além da competência, profissionalismo, camaradagem, né? A gente não pode deixar isso de lado, é uma característica. Valores militares. Valores militares, logicamente. Ver pela experiência também de cada um, porque às vezes o elemento é um camarada que detém um conhecimento, não só de Guerra na Selva, mas ele tem outra área, que é importante para nós também, para agregar conhecimento, para enriquecer as operações, enriquecer a doutrina. Então nós temos tentado diversificar isso. Quando assumi o comando, eu botei como uma diretriz, inclusive de comando, que eu pudesse ter aqui, além, logicamente, na sua maioria de oficiais de infantaria, que é o mote, mas que nós tivéssemos um grupo que pudesse interagir, sendo de outra arma, que tivesse outros conhecimentos, como, por exemplo, um artilheiro que conhece defesa antiaérea, um camarada de comunicações que conhece também guerra eletrônica, cibernética, algo desse tipo, que a gente possa realmente enriquecer. Exatamente. Estamos, então, comemorando essa semana o 54º aniversário do SIGS. E eu gostaria, né, chegando próximo ao encerramento do programa, de partir agora para um lado mais pessoal. Eu percebi aqui na Galeria dos Comandantes que o seu pai foi comandante do SIGS também. Como é que o senhor se sente, então, sentado aí nessa cadeira que também já teve a oportunidade de ter o seu pai como comandante? Primeiro que é uma honra muito grande para mim, um desejo que eu consegui realizar, mas além da satisfação profissional de eu comandar o SIGS, logicamente, como eu disse anteriormente, eu passei por aqui instrutor 3 vezes, mas era um sonho pessoal, né? De poder, né, um dia comandar a unidade que meu pai comandou. E eu achava que isso seria muito difícil, porque meu pai é de infantaria e eu sou de engenharia. Então, normalmente, isso não iria acontecer. Mas, como eu também fiz o curso de Guerra na Selva, assim como ele, foi convergindo aí para essa situação e graças a Deus aí consegui ser nomeado comandante ainda em 2016, para assumir em 2017. E eu tenho me realizado muito, né, profissionalmente. Eu, quando olho para a galeria, né, dos antigos comandantes e vejo, né, e não só o meu pai que me inspira, logicamente, e graças a Deus ele ainda está vivo, e ele me inspira, é uma referência que eu tenho como homem e como soldado, mas eu olho também a galeria dos antigos comandantes, e por ter servido aqui muito tempo, eu servi com muitos deles, né? Então toda vez que eu estou com algum problema muito grave, eu olho para ver se eles
me dão uma luz para eu resolver, solucionar o problema, exatamente. Eu penso às vezes, pô, como é que esse determinado comandante reagiria nessa situação. E meu pai também, sendo com a facilidade de eu pegar um telefone e falar, pô, pai, aconteceu isso, e aí? E aí ele fala, eu faria isso. Muitas vezes não é o que eu faria, né? Mas é realmente uma honra, uma satisfação, um orgulho muito grande de sentar nesse mesmo lugar que ele sentou. Eu gostaria que o senhor assim, passasse uma mensagem para os seus comandados e também falasse, por último, da satisfação, dessa honra, como o senhor acabou de falar, né, de ser comandante dessa tradicional organização militar. Bom, para o pessoal que serve no SIGs, né, meus subordinados, meus comandados, eu gostaria sempre de reafirmar, porque eu digo sempre para eles, da felicidade que o camarada tem que ter ao servir aqui no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Nós somos referência do Exército Brasileiro, nós somos referência não só na Amazônia, como em todo o Brasil e internacionalmente. E somos por quê? Porque aqueles que nos antecederam, eles conseguiram deixar um alicerce, uma base muito grande para nós, e nós temos a obrigação de manter a mesma pegada daquele pessoal, aquele pioneiro, aqueles primeiros que estiveram aqui e que tinham muita abnegação, muita dedicação, muito comprometimento com a missão, e isso nós somos herdeiros desse pessoal e temos que continuar dessa forma, e eu tenho certeza que o SIGs ele continuará sempre singrando mais alto no mastro a sua bandeira da competência, do compromisso, do comprometimento e da vanguarda das operações na selva. Como é que o senhor se sente, né, finalmente, então, como comandante, como responsável nesse momento, né, pelo menos ao longo desse ano, né, com essa imensa responsabilidade de formar e cuidar de todo esse pessoal que está no seu entorno, né, e mantendo essa tradição que o Exército Brasileiro tem na Amazônia de formar os melhores guerreiros de selva do mundo? Eu cheguei nessa posição já com a felicidade de já ter comandado antes, né? Fui comandar lá no Haiti, a tropa em operação real. No exterior. Foi um orgulho muito grande também, uma realização profissional muito grande. Pude comandar o 5º BEC lá em Porto Velho, que é um batalhão de engenharia também muito renomado e pesado. E cheguei aqui, um 3º comando, já uma certa experiência, e confesso que, não vou dizer que é tranquilo, porque comandar não é tranquilo, mas também por ter essa passagem de já ter comandado, e principalmente, que eu acho que é o fundamental, ter a infância aqui no SIGs, ela realmente facilita muito o entendimento do dia a dia, das situações de desafio que aparecem, porque sempre aparece, mas de uma certa forma a gente sempre foi, pô, já vi isso acontecer, ou, né, parecido. Isso tem me ajudado muito mesmo. E me dá muita tranquilidade, né, de atuar em todos os setores do SIGs, esses que nós já falamos aqui, tanto no viés da instrução, que é a formação, que é vamos dizer, o carro-chefe, até nessas outras partes, como o zoológico, que tem um outro viés, educação ambiental, etc., porque já passei por aqui, então me dá muita tranquilidade disso. Coronel, muito obrigado. Para nós que estamos encerrando o programa, é uma satisfação muito grande estar aqui com o senhor. Agradecemos o senhor nos receber aqui, a equipe do Amazon Play TV Digital, nesse momento em que o SIG celebra 54 anos de existência. São 54 anos de desafios, de vitória, e essa escola que tanto difunde o valor do soldado do Exército Brasileiro, com tanto profissionalismo, dedicação e projetando o nome da nossa Amazônia e do nosso Brasil para todo mundo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Selva. Selva. Tempestade, chamas, cachacos, espinhos, perigo espreitando.